Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Papo, trabalho na Amazon.com, mas eu não trabalho na divisão de e-commerce. Então, não adianta me perguntarem quando que a loja da Amazon chega no Brasil, porque eu não posso falar, né? Mas eu posso falar sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje, que inclusive a Amazon.com utiliza muito nas suas operações e muitos outros clientes da Amazon, que é sobre esse conceito que não é novo, mas que hoje virou uma grande tendência no mercado, que é o Big Data, e aliado com computação em nuvem, que é um outro elemento que também é uma das grandes tendências de mercado no mundo digital, junto com mobilidade, com os tablets e com as mídias sociais. Quer dizer, junto com tablets, smartphones e mídias sociais, Big Data e Cloud Computing são as novas grandes tendências do mundo digital, de acordo com os principais órgãos de pesquisa nesse mercado e de business, né, no mundo. O que é interessante é que a Amazon, não é todo mundo que conhece, mas a Amazon, além da loja de e-commerce e de uma série de outros produtos, né, como vídeos, né, como produtos como Prime, como outros tipos de soluções, ela também tem uma divisão de negócios chamada Amazon Web Services, que é uma divisão de computação em nuvem. E o mais interessante é que a Amazon foi a pioneira nesse mercado. Ela foi a que primeiro iniciou, em 2002 ela lançou o primeiro beta, em 2006 ela lançou oficialmente essa divisão, e é uma divisão que trata sobre computação em nuvem. Hoje, de acordo com pesquisas do mercado, né, não é a Amazon falando, mas de acordo com pesquisas de mercado, ela é a líder em termos de quantidade de aplicações em nuvem no mundo, né? Hoje são centenas de milhares de clientes em todo o mundo e já temos algumas dezenas de milhares de clientes aqui na América Latina também. Por quê? Porque hoje já tem data centers da Amazon aqui no Brasil para atender essa necessidade que o mercado tem de soluções tanto de grande quantidade de dados, né, Big Data, como também de computação em nuvem. Então isso é bem interessante, porque a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer uma jornada sobre alguns desses clientes e também quebrar um pouco o problema, para vocês realmente em meia hora conseguirem entender o que é Big Data e aonde procurar mais informação sobre o assunto. Tá? Então, Big Data, basicamente, a gente pode resumir pelo próprio nome, né, uma grande profusão de dados que hoje existem no mundo. A gente cada vez está gerando mais informação, mais dados crus ou já agregados, quase 2,5 quintilhões de bytes por dia de dados. Imagina a quantidade de informação que isso representa. E mais, né? O que o Big Data, a gente costuma resumir, é o que a gente chama de 3 Vs, né? A letra V. Volume, variedade e velocidade. A diferença do mundo de hoje para uns 20, 30 anos atrás, a diferença é essa. Um grande volume de dados, esses quintilhões de bytes por dia, que a gente tem que armazenar. Variedade, quer dizer, várias fontes de dados diferentes. Isso também tem a ver com um problema de Big Data, né? Como a gente trata fontes diversas, por exemplo, um banco de dados relacional, mas também um arquivo de log. Como que a gente consegue extrair informação útil e relevante para fazer, por exemplo, uma tomada de decisão através de um arquivo de log, que não é uma informação estruturada, né? E velocidade. A velocidade no sentido que hoje tem empresas que recebem milhões de transações por segundo, pessoal, por segundo. Milhões de transações. Então esse é um outro problema. Como que a gente consegue, nas nossas infraestruturas, atender sistemas que, às vezes, chegam a picos de milhões de transações num único segundo, né? Então, isso resume um pouco o problema, né, que é Big Data. O que é interessante é que a gente tem vários pontos onde você pode usar. Eu não vou entrar em cada um deles, mas desde empresas financeiras, por exemplo, para fazer simulações de risco de mercado, risco de crédito, risco financeiro, risco de cartão de crédito, soluções para jogos, né? Análise de comportamento de uso de um jogo, por exemplo, soluções para marketing e soluções para propaganda, né? Propagandas dirigidas, por exemplo. Isso é um nicho bem interessante. Simulações de terremotos, simulações geológicas, né? Tudo isso podem ser aplicações desse problema, né? De várias formas diferentes. Eu queria também, o que eu acho interessante é mostrar exemplos. Eu acho que com exemplos fica mais fácil e fica mais claro vocês entenderem o que empresas hoje conseguem fazer
com soluções existentes no mercado, tanto de computação em nuvem, né, quanto de Big Data. O Foursquare, por exemplo. Quem usa Foursquare aí? Pouca gente, né? Foursquare. Foursquare é uma solução onde você faz o check-in, né? Você faz o check-in, você fez o check-in onde você está, aí nesse momento ele coloca lá na base de dados do Foursquare, e o que é interessante também é que ele faz correlações, né? Quando você faz um check-in, ele muitas vezes não fala assim, olha, seu amigo está aqui do lado, ou então ele fala, você fez check-in 3 vezes com uma pessoa, então ele deve ser seu amigo mais próximo, ou você fez check-in com uma pessoa que é de outro sexo, provavelmente é sua esposa, né? E você pode falar que é esposa, isso já aconteceu comigo. Então ele detecta essas coisas. Como que ele consegue saber? Como ele consegue correlacionar, te dar aqueles badges e etc. Porque ele faz um analytics extremamente poderoso por trás. Ele tem que ter muitos servidores para pegar todos esses milhões. Para vocês terem uma ideia, são quase 10 milhões de check-ins por dia, né? Que são feitos. Isso faz um tempo já, hoje deve ter muito mais. Então, toda essa informação ela tem que ser agregada, tem que ser gerenciada e tem que ser sumarizada. E o Foursquare ele utiliza a nuvem da Amazon para fazer isso, né? Essa é uma grande sacada. Hoje você não precisa mais ter um data center para você criar uma aplicação móvel de alto poder computacional para você fazer soluções, ou mesmo pouco poder computacional, né? Se você quer fazer uma aplicação e você quer que ela tenha mais sucesso, um dos pontos que várias pesquisas de mercado já falaram que em aplicações mobile, aplicações para tablets, é que ela tem que ter interações, né, com outras pessoas e ela tem que armazenar informação. Então, se ela simplesmente é um recurso estático, por exemplo, um jogo, se ele simplesmente é um jogo entre você e o joguinho, não tem, por exemplo, um lugar onde aparece o score de várias pessoas para você disputar com elas, ou um jogo que pode ser jogado entre 2 pessoas, né, como o Draw Something, por exemplo, né, que é um dos joguinhos bem famosos. Esse tipo de jogo tem muito mais sucesso, esse tipo de aplicação, né, que tem essa interação, tem muito mais sucesso do que aqueles que são estáticos. Se a aplicação só fica no seu smartphone, ela provavelmente não vai ser muito usada. Isso é um padrão. Uma outra aplicação que é interessante, quem já usou Shazam aí? O Shazam é uma aplicação bem legal, né, porque ele escuta a música que está no ambiente, e a partir dessa música, ele manda o que ele faz na prática? Ele manda esse pedaço de música que você pediu para ele escutar para vários servidores que ficam dentro da nuvem da Amazon. Esses servidores fazem um processamento rápido, um analytics dessa música, e batem com milhões de canções que tem lá dentro, armazenadas para fazer essa comparação. Ele faz um comparativo, né? Não é como que ele consegue descobrir? Para a gente parece mágica, né? Como que o cara consegue descobrir a partir de um som? Ele automaticamente consegue trazer para você qual álbum que é, de que autor, de que cantor que é e qual é o nome da música, né? Porque ele faz esses analytics. Por trás, ele tem todo um sistema que processa toda essa informação que está chegando o tempo todo para essa aplicação, né? Uma outra aqui, quem usa o Waze? Waze é uma aplicação que eu acho que é extremamente disruptiva, a gente chama no mercado, né? Disruptiva é aquela aplicação que muda um mercado, né? Todo mundo antes estava acostumado a usar o quê? Um GPS, né? Você ia lá, comprava o GPS estático, usava o que o GPS tinha? Ele tinha um mapa e ele mostrava para você onde você está e onde você quer chegar, certo? Isso é o GPS tradicional. O que o Waze faz? O Waze tem uma coisa além de um GPS. Ele, além de ser um GPS, ele mostra para você o trânsito. Ele te diz aqui, essa rua aqui tem trânsito, essa do lado aqui não tem, está verdinha, não tem tanto trânsito, vai por ela. Então ele te dá dicas, inclusive de tráfego. E como que vocês acham que ele faz isso? Isso que eu acho que é a maior invenção que esses caras, é uma startup israelense, imagina assim, é um grupo de pessoas, eles começaram com 4 pessoas, essa startup, hoje já estão valendo alguns bilhões, quase foram comprados pela Apple, né? Rodam 100% na nuvem da Amazon, eles não têm um data center para fazer isso. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, ele já tem mais de 6 milhões de usuários. Só no Brasil. 6 milhões. Imagina isso. Como que eles conseguiram crescer tanto? Porque eles estão usando servidores na nuvem. Quando ele precisa mais, ele pede mais e recebe, né? Mas qual foi a grande sacada deles? Eles usam a inteligência coletiva das pessoas. Então, na verdade, eles gastam menos dinheiro
para fazer esses mapas? Porque todos os mapas e toda essa informação de tráfego é gerado pelas próprias pessoas que usam a aplicação. Então, a partir do momento que você liga a aplicação, ele começa a mandar informação da sua coordenada geográfica lá para o Waze, para os servidores que estão na Amazon. Ele começa a mandar. E aí você anda mais um pouquinho, ele manda de novo. Isso faz o quê? Imagina ele agregar informação de várias pessoas diferentes que estão com a aplicação também ligada. Ele consegue detectar, por exemplo, se o carro estava há meia hora atrás, andou 100 metros, significa que está com um trânsito naquele pedaço, né? Alguma coisa aconteceu. Então ele consegue, a partir das informações dos próprios usuários, ele consegue criar uma solução muito melhor. E hoje, muita gente já está usando ele, que é de graça, usando esse GPS que já vem com análise de tráfego, ao invés de usar, por exemplo, uma outra solução de GPS tradicional, que não tem esse recurso. Fantástico, né? Porque ele usa Big Data. Eles têm que analisar, imagina a quantidade de informações, são terabytes de informações, todos os minutos que vão chegando para eles, que eles têm que analisar para poder gerar e criar essas rotas, né, de tráfego que eles utilizam. Esse outro exemplo aqui é só um gráfico de uma empresa que chegou a bater 5.000 servidores em um certo momento para fazer uma coisa que é fantástica, né? Eles estavam fazendo simulações e análises de um remédio, né, para um tipo de câncer específico. Eles precisavam de servidores para fazer essa análise dessa solução. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que chegar a bater quase 5.000... Eles acabaram utilizando em torno de 3 a 5.000 servidores, dependendo do horário, né, durante 3 horas do tempo. O que é impressionante foi quanto eles gastaram. Isso é mais uma revolução que a computação em nuvem e Big Data estão trazendo. Eles gastaram $4.800 por hora durante 3 horas para fazer essa simulação inteira desse remédio. Sendo que, antigamente, eles teriam que comprar um data center para fazer isso. Só para começar, né, eles podiam até dar errado esse sequenciamento genético, às vezes, que eles fazem, que eles têm que fazer. Eles iam ter que gastar $20 milhões só em hardware para começar. Na Amazon, eles gastaram $5.000 por hora. Essa é uma outra revolução que muda completamente a forma como a gente trabalha. Hoje, as barreiras de entrada do mundo digital caíram. Hoje, qualquer um pode começar um negócio rápido, com pouco recurso, né? O Instagram é outro exemplo. Quem usa o Instagram aqui? Acho que aí é mais, né? Mais gente que usa. O Instagram é outra aplicação que está na Amazon. Todas as fotos que você tira vão para o data center da Amazon. Eles começaram com 3 pessoas na empresa. Inclusive, tinha um que é brasileiro. Eles começaram com 3 pessoas. Quando eles foram vendidos para o Facebook, eles tinham 12 pessoas. Imagina se eles tivessem que cuidar de um data center, né? Eles teriam que ter 300 pessoas, né, para gerenciar tudo isso. Eles tinham 12 pessoas e foram vendidos por $1 bilhão. Cada um tirou mais ou menos, um pouquinho menos de $100 milhões nessa brincadeira, né? Nessa venda, né, que eles saíram com ações do Facebook. Mas porque eles não precisam ter essa carga, né, esse peso morto que faz parte do data center. Eles deixam isso para cargo de uma nuvem cuidar, né? Esse é um ponto-chave, né, nessas mudanças tecnológicas. Essa empresa aqui é brasileira. Uma empresa brasileira, chama Chaotic Systems. Eles têm um serviço de Big Data que é um serviço de recomendação. Então, sabe quando aquelas lojas de e-commerce têm, se você comprou esse livro, compra esse também? Isso não é tão simples de fazer. E o que eles fizeram? A sacada deles foi assim, por que a gente não vende isso como um serviço? A empresa não precisa desenvolver isso próprio dentro de casa, eles compram da gente, né? Então, essa empresa ela faz esses sistemas de recomendação as a service, né? Oferecem como serviço para lojas de e-commerce, né? E 100% na nuvem da Amazon também. Bom, como que a gente quebra? E aí a gente começa a entrar. O que é Big Data realmente? Eu acho que é isso que é importante que vocês entendam. Porque muita gente fala sobre Big Data, tendência, etc., mas ninguém explica ou quebra o problema em pedaços, né, para a gente conseguir entender. E o problema do Big Data pode ser quebrado nesses 4 pedaços. Não é tão complexo para a gente compreender. Primeiro problema que a gente tem no Big Data é a questão de coleta de dados e o storage desses milhões e milhões e milhões de bytes e terabytes de dados. Como que a gente coleta esses dados e como a gente armazena isso, né? Então, além disso, o outro problema, como que a gente faz para armazenar essas informações, tanto de forma estruturada, como não estruturada? Porque existe muita informação não estruturada. Não estruturada, para ficar mais claro, por exemplo, um Word, um Doc, um PPT,
um PowerPoint, né, uma planilha Excel, isso é uma informação não estruturada. Muitas vezes, nas empresas, aliás, na maioria das vezes, tem mais informação crítica para o negócio nessas planilhas aí que ficam, né, sendo jogadas de um e-mail para outro, do que dentro de um banco de dados. Né? As pessoas colocam as coisas nas planilhas e depois não põem no sistema de novo. Não acontece isso nas empresas? Acontece muito isso. Então, essa informação ela normalmente é perdida nas análises de dados. E ela é uma informação não estruturada, que dá para aproveitar. Esse é o ponto. Dá para aproveitar com as técnicas e ferramentas que tem hoje em dia. Outra coisa é que a gente também acaba ficando muito preso no paradigma relacional, mas hoje já existem muitos bancos de dados que são chamados de bancos de dados não relacionais, ou NoSQL. São bancos de dados que foram feitos especialmente para poder crescer, para poder escalar, para poder atender uma grande demanda. A Amazon usa esse tipo de banco de dados, o Facebook usa esse tipo de banco de dados, o Google usa esse tipo de banco de dados, várias empresas, o Pinterest, né? O Netflix, que fica na Amazon, o Netflix está dentro da nuvem da Amazon, todos eles usam esse tipo de solução. Por quê? Porque eles conseguem escalar a quantidade de requisições sem ter que gastar muito. Quando precisa desligar, eles desligam e param de gastar. Né? E Data Warehouse, que também não morreu. Data Warehouse faz parte dessa coleta, storage e armazenamento de informação. Né? E como que a nuvem facilita esse processo? E esse é o ponto-chave. Né? Fazer isso no seu próprio data center é difícil, porque você tem que comprar os equipamentos, você tem que comprar racks, você tem que colocar toda uma série de storages, de sistemas de storage para fazer isso, você tem que falar com o fornecedor, o cara tem que te mostrar como é, você tem que instalar, blá, 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 blá. Né? Na Amazon, você entra numa console, abre um sistema e fala assim, eu quero subir 200 terabytes de dados. E sobe 200 terabytes de dados. Agora eu preciso subir mais 20. Sobe mais 20. E assim por diante. Né? A Amazon hoje já tem mais de 1 trilhão de objetos nesse serviço de storage que chama S3, que é para armazenar essas informações não estruturadas. Arquivos de texto, logs, backups, planilhas, imagens, vídeos. Tudo isso pode ser armazenado aqui. Né? A Amazon se preocupa em armazenar e fazer a redundância dessa informação. Então, isso é que muda na hora que você usa uma nuvem. Você para de se preocupar com coisas que não fazem parte do seu business, né? Do seu core business, na hora. O Netflix é um outro exemplo que eu acho legal, por isso que eu coloquei aqui, um exemplo de como eles conseguem processar uma grande quantidade de informações e em pouco tempo. Né? Eles usam, por exemplo, um banco de dados não relacional chamado Cassandra. Tem certos momentos que eles fazem mais de 1 milhão e 100 mil transações por segundo, pessoal. 1 milhão e 100 mil. Sem usar nenhum tipo de mainframe, sem usar máquinas gigantescas, usando servidores em nuvem dentro da Amazon. Né? No caso aqui, a gente tem aqui um número, eles usaram 288 servidores. Esse é o valor que eles pagam por hora para isso. $41. Essa é a mudança, essa é a revolução. Parar de pagar muito e começar a pagar pouco por um serviço que é muito mais elástico, né? Que você pode até desligar se você não precisar mais. Essa é a grande sacada da nuvem. Né? E o Netflix usa isso, e hoje, a gente sabe, né, ele também é um dos serviços que é revolucionário. Né? Ele mudou o mercado de como a gente assiste TV, né? E assiste vídeos. Bom, a Amazon também tem soluções NoSQL como serviço, e esse aqui é um lançamento interessante que a Amazon criou, que é o Redshift, que isso é para mostrar o poder que a nuvem traz em impactar mercados. Né? A Amazon ela lançou um recurso, que é um Data Warehouse, como serviço, especificamente feito para reduzir, para que você possa fazer rapidamente ter um data Warehouse na sua empresa, que antes muitas empresas tinham um custo muito alto para conseguir isso, a 10% do custo, que essa é a informação mais importante. Né? Isso que é o modelo que a Amazon trata, né? Um modelo de margens muito baixas, de custo, de preço para os clientes, porque a gente repassa todas as economias de escala que a gente tem. Imagina gerenciar um data center, ou muitos, né? A gente tem centenas de data centers com centenas de milhares de servidores. Com certeza a gente compra equipamentos com um preço diferenciado, né? E outras coisas que a gente tem que fazer para manter essa infraestrutura funcionando. Né? Segundo passo, processamento. Esse normalmente é o tema principal quando a gente se fala em Big Data. Como processar tantos dados e tirar a informação sumarizada desses dados. Imagina eu ter terabytes, petabytes de informação, como que eu consigo sumarizar essa informação para conseguir tirar um relatório gerencial, por exemplo, que me dê ideias do que fazer lá para frente.
né? Ou para poder direcionar automaticamente um usuário para algum lugar, né? E aí a gente tem uma solução, existe uma solução open source, isso é free, não é da Amazon, tá? Aqui eu estou falando de soluções, ferramentas de mercado. Essa aqui é uma solução de mercado, chama Hadoop. Recomendo que quem queira entrar, conhecer um pouco mais sobre essa área de Big Data, né? Ser um cientista de dados ou um analista de dados, tem que conhecer, porque o que é o Hadoop? É muito simples de entender. Ele nada mais é do que uma solução que facilita processamento distribuído. É isso. Não tem nada mais, nenhum segredo além desse. O que ele faz? Em vez de você, por exemplo, fazer processamento batch, ter que pegar um mainframezão e fazer um processamento batch nesse mainframe e ter que gastar milhões de dólares para comprar esse equipamento, você quebra esse processamento em pedaços pequenos e espalha isso por centenas ou milhares de servidores, que são servidores com um valor muito mais barato. E você terminou esse processamento, desliga esses servidores, na nuvem, né? Na nuvem você pode desligar e aí você para de pagar por eles. Então, o Hadoop nada mais é que isso. Ele tem um storage confiável que chama HDFS, mas a parte mais famosa dele é essa aqui, ó, o MapReduce, que é um algoritmo. É um algoritmo que facilita o processamento distribuído, né? Agora ficou mais fácil. Então, toda vez que vocês ouvirem esse cara Hadoop, nada mais é do que uma solução que ajuda você a analisar grandes quantidades de dados, fazendo como? Quebrando esses dados em problemas menores, processando em muitas máquinas e depois fazendo uma sumarização. Simples, né? Então, essas soluções, o que acaba acontecendo, no começo, essas soluções eram muito difíceis de usar, porque você tinha que realmente desenvolver um algoritmo, um programa em Java ou em Python para utilizar. Hoje, o pessoal já criou, por exemplo, que também é open source, faz parte da comunidade Apache, o Pig e o Hive. Esse Pig e Hive são duas soluções que criaram, é uma abstração em cima do Hadoop, que facilita, eles parecem uma query, parece uma query SQL. Imagina que é uma query que você faz nesse sistema analítico. Assim você não precisa programar em Java, você programa quase em um SQL. Então, quem for trabalhar com Hadoop, recomendo que também estude esses dois caras, o Pig e o Hive, né? O Pig e o Hive eles são duas abstrações que facilitam muito esse processamento analítico de informações que estão dentro do seu Hadoop, né? E como a cloud facilita esse processo? Como a nuvem facilita o processamento? E aí que está a grande sacada, né, de você poder usar esse tipo de recurso na nuvem. Se eu estou distribuindo isso, imagina uma tarefa que poderia levar 300 horas para fazer com um servidor só. Você pode falar assim, poxa, por que eu não jogo 300 servidores e faço em 1 hora? Né? Ou eu jogo 600, por que não 1000? Né? Por quê? Porque 1000 servidores por 1 hora na Amazon é o mesmo preço do que um servidor durante 1000 horas. Então, por que eu vou usar só um servidor se eu posso usar 1000 e terminar a tarefa mais rápido? E é essa sacada que as empresas estão fazendo. Empresas como o Waze, como o Foursquare, eles utilizam milhares de servidores quando eles precisam processar essa informação e desligam quando param de necessitar ter essa necessidade de processar tanta informação. Então, você consegue ter o que a gente chama de um data warehouse ou um sistema analítico elástico. Você pode aumentar ele quando você precisa, diminui quando não precisa daqueles servidores, né? Aumenta quando você precisa de muitos servidores, diminui quando você não precisa. E o que é mais legal, né? No caso da Amazon, que é uma coisa que acontece, quando você fazer um cluster desse tipo, é muito difícil. Você tem que administrar, gerenciar, organizar esse cluster, né? Na Amazon você tem um processo que a gente chama de Elastic MapReduce, em que você faz 3 passos. Basicamente, em 3 passos, você utiliza um cluster desse e fica pronto para você. Você não precisa se preocupar em gerenciar, em administrar ou organizar. Você só precisa se preocupar em fazer as suas queries, né? As suas queries usando o Pig ou Hive, ou fazer o seu algoritmo no MapReduce. Feito isso, você sobe os dados, em qualquer lugar, pode ser no S3, por exemplo, cria um job, a gente chama de job, é como um job de mainframe, né? É um job de processamento, você cria um job e sai os resultados depois de novo, sumarizados, pode jogar num banco de dados, pode jogar num storage, qualquer lugar desse. 3 passos na nuvem, next, next, né? Você clica, você vai fazendo um next, next, finish, não ia mostrar aqui porque não dá tempo. Outro elemento que aí entra um pouco mais acima do processo é buscas. Quando a gente fala em servidores de busca. Fazer busca, por exemplo, imagina eu tenho na minha empresa, eu quero organizar todos os documentos que a minha empresa tem milhares de documentos,
Imagina um tribunal, por exemplo, né? Um órgão público, que tem milhares de documentos digitais, e eu quero facilitar o meu processo de buscas nesses documentos. Existem já soluções gratuitas para isso, né? Open source. Não só gratuitas, como com código fonte aberto, né? Você pode até reutilizar o código, se você quiser, né? Esse aqui, por exemplo, é o Mahout, é uma solução open source para fazer recomendações, né? Eles têm algoritmos de busca, de machine learning, que a gente chama, né? Eles utilizam basicamente inteligência artificial. São algoritmos prontos. Basicamente, você tem que usar eles dentro da sua solução. Mas na parte de buscas, que eu acho que é mais relevante até para vocês como público, é esse aqui, ó, o Solr. Esse Solr, que é também da organização do Apache, ele é um servidor de buscas. Você pode instalar aonde você quiser, e a partir do momento que você aponta ele para os documentos, para os diretórios onde você quer apontar, ele começa a indexar esses documentos. Então é como se fosse, imagina uma máquina de busca, né? Um Google, um Bing, é a mesma coisa, né? Só que ele faz isso dentro da sua empresa, né? Ele indexa as informações que estão na sua empresa, as páginas HTML, os Words, os Excels, né? Ele faz tudo isso dentro da sua empresa. Por que a nuvem facilita nesse processo? Porque na nuvem, primeiro, você pode já usar esse Mahout, se você for usar essa parte de inteligência artificial, diretamente integrado no Elastic MapReduce. Tem até artigo, ó. Tem um artigo dentro dessa solução Mahout explicando como você faz isso. E a busca, né? Que também é o que todo mundo normalmente quer. A busca é isso aqui, ó. Esse marketplace da Amazon, isso aqui é uma coisa fantástica que a Amazon pensou para facilitar a vida dos clientes, do mesmo modo que a Amazon.com facilita na hora de fazer uma compra. O que a Amazon.com tem? Aquela experiência do One Click Buy, né? Clicou, se seus dados já estão cadastrados na Amazon, você clicou no livro, comprou, né? É assim que acontece se você tem um Kindle, por exemplo, né? O que a gente quis fazer na Amazon Web Services? A mesma experiência. Se você já tem os dados cadastrados, você basicamente seleciona o tamanho do servidor que você quer, dá um clique em continuar e ele cria para você um servidor pronto. Você não precisa configurar nada, instalar nada, né? Tudo já automaticamente configurado, instalado, com essa solução no ar. Pronta para você só apontar para os seus documentos e começar a indexação. Né? Com um clique com um servidor pronto para fazer buscas na sua empresa. Então, ela já fica dentro desse marketplace, é um dos exemplos, né, de soluções. E, além disso, existem uns recursos para quem se alguém um dia quiser competir com o Google ou com a Microsoft nessa área de buscas, a Amazon ela tem vários projetos que a gente chama, isso é muito legal que a Amazon fez, a gente tem alguns projetos que a gente chama de conjuntos de dados públicos, Public Datasets. A gente deixa aí o Common Crawl Corpus, tem também um projeto de genoma humano. Então, o que a gente deixa? A gente deixa armazenado o dado cru, né? O dado cru dessas informações, do genoma de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, e esse aqui, que é o Common Crawl, que são todas as páginas HTML da internet. Então, estão disponíveis de graça para qualquer um usar. Você pode pegar um servidor de buscas e começar a acessar, usar ele, por exemplo, para testar essa base que nem todas as páginas da internet aí disponíveis. Chama Common Crawl. É bem interessante porque a gente disponibiliza todos esses recursos gratuitamente para quem tiver interesse, né, para começar. E relatórios. Vou passar rápido por aqui, mas a parte de relatórios é uma área à parte também. Visualização e relatórios é também uma parte fundamental do problema de Big Data. Porque não adianta você processar os dados direitinho, fazer as coisas legais e não conseguir mostrar ou mostrar uma visualização interessante para os seus executivos de negócio, né? Então, visualização em relatórios também é crítico. E tem várias ferramentas que fazem isso, que são open source, como o Jaspersoft, que já tem a integração com a Amazon Web Services e o Hadoop, né? Tem o Pentaho, que também é open source, que você pode utilizar, que tem muitos relatórios interessantes, né? E o que é mais legal? Você pode entrar nesse marketplace e eles já estão aqui prontos. Você dá um clique, ele cria o servidor pronto para você desse recurso, sem você ter que se preocupar em implantar essa solução, instalar, configurar e etc. Né? É um servidor de relatórios pronto, já na nuvem para você. Né? Então, você tem aqui uma área só de Business Intelligence, que tem várias soluções dessas de reporting, soluções de relatórios e análise gerencial de dados e Business Intelligence para vocês. Bom, para finalizar, quem é técnico, recomendo muito esse recurso da Amazon em português.
é um site totalmente em português chamado awshub.com.br. Nele, a gente tem conteúdos tutoriais técnicos sobre as soluções da Amazon, tem conteúdos de vídeos, que vocês podem assistir vídeos mostrando passo a passo, por exemplo, de uma solução, como que ele implanta, por exemplo, uma aplicação web na nuvem, como ele cria uma aplicação móvel na nuvem. Tem vários desses vídeos aí já prontos para vocês assistirem, né? Tem webinars, né, que vocês podem assistir por aí. Então, ele a gente chama de hub, né, porque ele é um centro técnico para os desenvolvedores, para quem quer conhecer essa parte técnica, não só de computação em nuvem, como de Big Data. Recomendo fortemente. Você pode também se cadastrar ali. Se cadastrando nesse hub, você, como técnico, você já ganha um valor, um número de créditos para você usar na Amazon para testar os serviços. Para, por exemplo, fazer um teste num cluster Hadoop, se você quiser, durante 1 hora, para testar e ver como funciona, né? A gente fornece, além disso, créditos para você, como desenvolvedor, como técnico, utilizar. Bom, para finalizar, recomendo essa Big Data e computação em nuvem hoje são grandes tendências do mercado. Essa é uma tendência, tem gente que diz que logo mais, daqui a pouco tempo, a gente não vai falar mais em computação em nuvem. A gente vai falar em computação. A nuvem vai ser a computação, né? A mesma coisa com Big Data. Daqui a pouco a gente não vai falar mais em Big Data. É data, né? Porque hoje em dia as empresas cada vez mais estão lidando com esse problema. Uma hora todas elas vão ligar com esse problema de grandes quantidades de dados. Então, esse é um mundo que ainda é novo aqui, mas que com certeza está crescendo muito. Então, eu recomendo que estudem, conheçam, porque vale a pena saber mais. E essa apresentação que eu fiz aqui para vocês já está disponível aqui no SlideShare, que também está na Amazon, também está na nuvem da Amazon, slideshare.net/Amazon Web Services Latam, de Latin America, né? Lá tem apresentações só em português ou em espanhol, tá? A maioria ainda em português, mas também já tem algumas apresentações em espanhol. Então, vocês podem entrar nesse endereço, slideshare.net/Amazon Web Services Latam, e aí vocês vão encontrar essa e outras apresentações também sobre computação em nuvem e sobre Big Data. Okay? Meu Twitter é José Papo, quem quiser me seguir, eu não falo o que eu comi no café da manhã, só falo sobre computação em nuvem, sobre tecnologia, sobre ferramentas, de Big Data também, entre outras, só sobre a área de TI. Okay? Então, aqui esse é o meu Twitter, quem quiser me seguir. Pessoal, muito obrigado, estamos por aí durante um tempo mais, se alguém quiser conversar.